qualquer outro lugar. Pois esses seres estão vindo até aqui e ainda são objeto de certa incredulidade, de certo ceticismo. A ciência ainda reluta em abordar essas ocorrências, por mais documentadas que elas estejam. E os fatos estão aí para qualquer um ver. A Força Aérea Brasileira, por exemplo, investigou discos voadores aqui no estado de São Paulo, nos anos 50, 60, 70 e 80, chegando a muitas conclusões. E na Amazônia também. E lá, voltando ao nosso tempo, ao nosso tema, a Força Aérea concluiu que nós estamos sendo visitados por uma espécie muito avançada de civilização que se deteve em alguns pontos de uma região próxima a Belém e de uma região próxima a Manaus. Esses casos, no entanto, já são conhecidos das comunidades ribeirinhas, principalmente, que é onde se concentra a maior parte da população, há muito tempo. E lá, dada as circunstâncias de superstição, de religiosidade, de ignorância das pessoas, os fenômenos, quando observados, recebem nomes diversos e, como eu falei, sempre ligados a alguma coisa do folclore. É muito comum, por exemplo, os pescadores dos inúmeros rios da Amazônia verem o que eles chamam de navios fantasmas, é um outro nome folclórico. É fantasma por quê? Porque é um objeto profusamente iluminado, porém acima da água. Um típico disco voador. Um caso, inclusive, que já foi fotografado em inúmeras circunstâncias. Esses fenômenos podem ser vistos e podem ser conhecidos nas mais variadas regiões da Amazônia. Eu conheci casos desses tipos em vários pontos por onde eu estive. É muito incomum andarmos por lá e conversarmos com a população e não ouvirmos esses relatos. Eu diria que a cada 10 pessoas com quem você conversa na Amazônia, 9, se não as 10, vão te contar alguma história relativa a esses fenômenos. E as pessoas são simples, elas não fantasiam. Há pessoas lá que não têm sequer um rádio, que dirá uma televisão. Pessoas que vão para uma cidade, que saem do seu vilarejo, à beira de algum rio, e que vão à sua cidade, uma vez a cada 2, 3 anos, se é que algum dia foram. Eu conheci gente que nunca conheceu uma cidade grande. E é gente morando a 200 ou 300 quilômetros de Manaus, pelo Rio Negro. Coisa aí de umas 6, 8 horas de barco. Essas pessoas, como esses pescadores, nos dão depoimentos muito límpidos. Diferentemente das pessoas que vivem nos meios urbanos, que têm acesso à informação e que podem, entre aspas, contaminar a informação do avistamento com alguma ideia preconcebida ou com alguma coisa que essa pessoa viu em algum ponto da literatura, da internet, da televisão. A poluição está por aí e a ufologia trata de fazer uma peneira, um filtro dos casos para obter eles mais genuínos, mais descontaminados. Pois na Amazônia, a vantagem da pesquisa é que ela resulta sempre em casos descontaminados, porque as pessoas são muito simples e te dão depoimentos muito vívidos. E eu vou mostrar alguns depoimentos para vocês aqui, alguns casos que eu ouvi lá. As pessoas moram em condições também muito simples, são muito religiosas, as famílias são numerosas. E é muito comum também que a família inteira tenha tido experiências, desde da criancinha até a bisavó, e trocar informações. Porque muitas vezes esses fenômenos estão permanentes em determinados lugares por gerações. Parece que em certa quantidade, até certo ponto, algumas dessas civilizações que já estão vindo à Terra há muito tempo, fazem uma monitoração do que nós realizamos aqui, ficando residentes em vários lugares durante gerações. É o equivalente a dizer que desde o século XIX, passando por todo o século XX, as pessoas que moraram em determinadas áreas relatam sempre o mesmo fenômeno. Por exemplo, eu morei durante muito tempo em Mato Grosso do Sul,
E lá eu pesquisava casos no Pantanal. Há algumas regiões no Pantanal em que gerações inteiras, há décadas, vêm observando o mesmo fenômeno. E sempre, claro, dando nomes folclóricos para eles. As pessoas também são muito religiosas. E, curiosamente, em atos religiosos, como procissões como essa daí, as pessoas têm observado fenômenos coletivamente. Dezenas e às vezes centenas de pessoas andando juntas numa procissão ou num enterro, que lá leva a comunidade inteira para o cemitério para fazer o enterro do fulano que morreu. Todas as pessoas observam o fenômeno. É muito curioso. Pessoas simples, nativos inclusive, os indígenas da Amazônia, também têm uma riqueza enorme de histórias sobre discos voadores, que claro, eles também os tratam de uma maneira supersticiosa. Inclusive seres que visitaram algumas dessas tribos e tiveram contato com os índios, como eu vou mostrar no final dessa apresentação, um caso bastante conhecido já no Brasil e no exterior, de uma tribo indígena das mais proeminentes do Brasil, que teve um contato próximo, muito próximo, com um ser espacial. Crianças também são testemunhas de avistamentos ufológicos. E, curiosamente, elas não têm medo do fenômeno. Ao contrário de crianças que têm o mesmo tipo de experiência em cidades maiores, em regiões mais urbanas. Há também na Amazônia, em muitos lugares, uma profusão de vestígios arqueológicos que dão conta que esse fenômeno já vem sendo observado há muito tempo. Desde há milênios, nossos ancestrais, que moraram em inúmeros lugares, registravam esse fenômeno, o fenômeno dos discos voadores, nas mais diversas localidades do mundo. Você hoje vai a certas cavernas, em alguns lugares como o Saara, como a Espanha, como a Ilha da Páscoa, como a América do Norte, como certas regiões da América do Sul, até mesmo do Brasil, e até mesmo aqui de São Paulo, a exemplo de Peruíbe, e você encontra nessas cavernas, ou nesses paredões, inscrições feitas há 30, 40, 60 mil anos, que são chamadas de inscrições rupestres, arte rupestre. No Brasil, um dos pontos mais conhecidos de acúmulo de artes rupestres é a Serra da Capivara, mas também há muito na Chapada Diamantina, na Chapada dos Veadeiros, na Chapada dos Guimarães, lugares que foram habitados há 30, 40, 50 mil anos. E, no entanto, nessa arte rupestre, em que os nossos antepassados deixavam registrados o seu dia a dia, há desenhos de naves espaciais exatamente iguais àquelas que hoje uma testemunha aqui da vizinha Sorocaba, por exemplo, poderia nos desenhar se tivesse visto um fenômeno. O típico prato fundo, com um prato raso em cima, com uma cúpula. O típico disco voador. Esses desenhos também estão presentes em muitas regiões da Amazônia, provando a ação desses seres naquela região. E, inclusive, seres com características humanoides, só que de grandes proporções. E há ainda, claro, um fenômeno por ser esclarecido, que eu não entendo por que até hoje não se fez uma excursão ou uma expedição para se desvendar esse mistério, que é a existência de pirâmides num determinado ponto ao norte do Pará. Pirâmides com bases quadradas, exatamente iguais às pirâmides do Egito. Há uma que foi descoberto pelo professor Roldão, que infelizmente depois desistiu de fazer uma busca mais concreta por esses achados arqueológicos. Pirâmides na Amazônia, exatamente. Porque as pirâmides, vocês sabem, elas não estão só no Egito. As pirâmides estão pelo mundo inteiro. Há pirâmides na Índia, há pirâmides na China, há pirâmides por toda a América Central, pela península de Yucatán, pela América Central, pela América do Sul, pelo norte da América do Sul, em alguns lugares do Chile, do sul do Chile, inclusive. Pirâmides, parece que era um símbolo comum aos nossos antepassados, a produção desses artefatos. E também na Amazônia, elas estão presentes. Mas vamos a alguns casos
de observação de discos voadores, de interação direta com o fenômeno que eu registrei nessa parte do Brasil. Eu trouxe 4 casos para apresentar a vocês e vou descrevê-los como eu os ouvi das testemunhas. O primeiro caso ocorreu com essa senhora, a dona Luzia Nascimento de Moraes, que mora numa casinha na vila de Acajatuba. E a vila de Acajatuba fica na Baía de Acajatuba, que é um Paraná, entre aspas, do Rio Negro. Paraná é como eles chamam um afluente naquela região. Às vezes eles chamam de furo também, quando um afluente leva a água de um rio para um outro rio. Há um furo. Ou quando é apenas um afluente, eles chamam de Paraná. Essa senhora é um exemplo de caso ufológico que vocês encontram com abundância lá. Ela estava na cozinha dessa casa, uma casa de pau a pique, com o marido